Olá, rica noite para você, sou Nara Miller, professora e autora do blog Vive Você É, praticante certificado de EFT desde 2010. Então esse ano é o ano que eu faço 10 anos das práticas de EFT. Eu comecei aplicando por uma bursite, depois eu descobri as causas emocionais. Em 1 mês e meio eu já não tinha mais dor nenhuma. E desde então eu venho ajudado pessoas aqui no Brasil e no mundo a terem outros objetivos com maior facilidade e leveza. Então, minha alegria é poder estar aqui, minha alegria é poder compartilhar informações. Muito bom poder ajudar outros, né? Dentro ou fora de crises, pandemias, né? Ser aquele que traz a informação, aquele que compartilha a informação e principalmente que traz ferramentas de transformação. E o meu assunto hoje são ferramentas de autopercepção. Porque se a gente não sabe aonde está, não tem como a gente fazer um planejamento com menor desgaste de energia, porque a maior parte do tempo as pessoas estão perdendo muita energia para achar um caminho. Muitos chegam até mim e dizem, Nara, eu estou há anos numa busca, né? Eu realmente quero há muitos anos transformação na minha vida, quero há muito tempo resultado, quero há muito tempo curar tal circunstância, quero há muito tempo aumentar os meus ganhos, quero há muito tempo muitas coisas. E aí, quando a pessoa chega até mim, muitas vezes ela tá cansada já pelo desgaste, né, de tentar e não conseguir, tentar e não atingir. Então, toda a energia que a pessoa gasta, fora que a maioria é analfabeta emocional e é analfabeto vibracional. O analfabeto emocional não sabe o que está sentindo, tá? E não sabe expressar o que ele está sentindo para poder, a partir daí, tomar alguma atitude. E o analfabeto vibracional é aquele que não sabe que tudo que ele sente é vibração e está emitindo essa vibração para o universo, e o universo está retornando como bumerangue essas informações. E aí não sabe por que as coisas não andam, porque as coisas... Existe autossabotagem, inclusive nas finanças, né? Porque em seguida, agora em maio, depois do meio de maio, eu começo o meu grupo de mentoria próspera, que eu não faço já há quase 1 ano e meio, eu não faço grupo. E aí o pessoal que tá comigo lá nas preliminares tá dizendo assim, Nara, e agora o que eu faço? Eu percebi isso e o que eu faço? Porque quando tu não tem nenhuma ferramenta, o que tu vai fazendo é tentativa e erro, tentando, errando, indo de novo. Mas o bacana não é isso. O que é bacana? É a gente poder usar ferramentas, ter alguém que nos ajude com essas ferramentas e depois a gente decola, né? O atalho, alguns atalhos podem ser apreciados, usados, e por isso que cada um tem uma função aqui, às vezes até mais de uma, né? Tem o lado mãe, o lado filho, o lado irmã, o lado amiga, o lado parceira, né? O lado companheira, o lado esposa, o lado faxineira. Em tudo isso tem os nossos dons em ação quando nós estamos fazendo coisas que só a gente sabe fazer daquele jeito, mas que nos deem uma instrução, a gente vai fazer do nosso jeito, a gente vai fazer da nossa maneira, e isso vai acabar dando determinados resultados na vida. Então, quando no filme Alice no País das Maravilhas, eu não me lembro se foi o chapeleiro ou foi o gato. Acho que foi o gato, perguntou, onde você quer ir, Alice? Aí a Alice responde que não sabe, ela só tá indo. E a nossa humanidade não pode mais viver assim, é só ver a crise mundial que está acontecendo agora. Tá? Isso é um choque, é um tratamento de choque do mundo, da vida, da natureza, um efeito bumerangue muito assustador para a maioria das pessoas. Eu lembro a quantidade de vídeos que eu recebi de pessoas tentando olhar por cima do portão de casa, né? Parecia uma piadinha, mas dava para entender que a pessoa não aguentava ficar dentro de casa.
Quer dizer, a casa física dela é a casa emocional, então ela não aguenta viver com ela mesma, ela não aguenta viver com os resultados. E essas questões assim de, qualquer lugar serve, qualquer direção serve, então todas são erradas. Na medida que a pessoa vai ver aquilo ali, mas não era bem isso que eu queria, ela viveu, não era bem isso que eu queria. Não tô aqui falando da pessoa ter ou perder o poder de experimentar as coisas, mas ter a energia focada em coisas mais conclusivas, mais assertivas, resultados mais assertivos na vida dela. Então, a importância de estar nessa questão mais consciente, né? Chega de tomar bumerangue na cabeça, né? Se eu fosse falar dessa live como reduzir os bumerangues. Poderia ficar engraçado dizer isso, né? Como reduzir a quantidade de bumerangues que vem por cima, por baixo, pelo meio, que eu não sei como é que foi, que dirá como voltou, né? Mas, para resumir, o que tá vindo do universo é o resultado que você já emitiu. E isso veio das suas emoções. Cada emoção tem uma frequência e isso é vibração para fora, é vibração para a vida, é vibração para o universo. E o universo somente responde. Ele não tem aquela, o universo não é um processo seletivo. O universo é um retorno que a gente emitiu. Então, assim, as pessoas querem ter novos resultados, mas elas não sabem nem o que elas estão sentindo. Não sabem primeiro expressar o que estão sentindo. Não sabem que tem essa coisa da lei da atração, que o que eu emito no universo é o que vem para mim de volta. E aí fica carregando todas essas sensações desagradáveis, de medos, angústias, descrenças de si. Porque o exercício que eu trouxe hoje de percepção, ele é ligado diretamente a como eu me vejo, como cada um se vê nos seus dons, né? E como aceita trocar isso por dinheiro, que é o que o dentista faz, que o professor faz, que o médico faz, que é o que o cabeleireiro faz, que o terapeuta faz, né? Que é o que o desenhista faz, o arquiteto, o cozinheiro, todas as profissões. Tem essa questão do seu dom aceito e também permitido receber em troca dinheiro por isso. Quando você não aceita seus dons, você se acha mediano. E aí é claro que você vai ter salários medianos, ganhos medianos, uma vida mediana, relações medianas. Aquela coisinha assim, aquela relação água e sal, morninha, sem graça, que muitos já estão cansados disso, ou então as faltas de relações, né? E eu estava pensando aqui trazer um exercício, uma ferramenta de percepção sobre autossabotagem, mas hoje é muito importante a gente trabalhar essa questão dos dons, porque o dom é ligado à autoestima. Muita gente acha que a autoestima, se embonecar, se empetecar, fica lindo, né? Mas é que nem botar rosas quando o vaso de plantas está cheio de resíduo de plantas mortas. O que vai acontecer? A planta vai perecer muito rapidamente, porque aquela água está estragada, está parada. Então não adianta chegar e, que beleza, botei uma bela maquiagem, mas, botei uma bela roupa, mas e daí? E como é que eu tô me sentindo? Como é que eu me sinto comigo? Hoje estou vendo um filme muito interessante, I Feel Pretty. Eu me sinto bonita. E em português a tradução ficou um pouco diferente, mas o filme eu vi pela Amazon Prime. E era essa história dessa moça que era acima do peso, não tinha o corpo dentro dos padrões tradicionais, trabalha numa empresa de maquiagem, numa sala escondida. E aí ela vai pro spinning, né, que é aquele atividade de academia em bicicleta fixa, e ela sofre um tombo, bate com a cabeça, e quando ela acorda se sentindo incrível. Aquele tombo fez alguma coisa nela que fez ela se sentir maravilhosa.
E a partir dali as coisas começam a lanchar na vida dela. Ela não tinha coragem de buscar um novo emprego na empresa, ela queria ficar junto da empresa, mas onde ela estava sendo era um setor de reclamações, então eu só respondia a clientes e ficava numa salinha lá sem janela, no escuro, um local assim, sem iluminação, sem ver o dia, e aquelas horas iam passando. E ela tinha aquele trabalho exaustivo, sem graça, que ela não queria, né? Tudo que ela queria era estar dentro da empresa, porque ela estava numa sala que era longe da companhia, várias quadras longe da companhia, para fazer como se fosse um home office. E aí ela, depois dessa batida de cabeça, ela toma a decisão de levar o currículo, porque ela quer ser, já que apareceu a vaga de recepcionista, ela decide ser recepcionista para poder estar na linha de frente, ver as pessoas chegando, tá no meio daquele monte de gente bonita, tá falando com tanta gente de sucesso, de glamour, que era o que ela queria aquilo ali. Tá? Então ela começou a gostar do corpo dela, ela começou a gostar do cabelo, ela começou a gostar, a usar as roupas que tinha, mas de uma forma mais harmônica, né? Ela começou, quando ela estava falando com outras pessoas, ela percebia elogios que não estavam acontecendo, né? Então ela estava fazendo, com aquela batida de cabeça, ela fez uma transformação de dentro para fora nela, de tal maneira que ela começou a se ver com outros olhos, outra percepção dela mesma, porque ela não tinha emagrecido uma grama, ela continuava gordinha, ela não tinha mudado nada nas roupas, ela tinha ido para a proposta de um trabalho que ia ganhar menos do que ela ganhava, mas mesmo assim ela quis e ela conseguiu. Tá? E nisso tudo ela consegue ajeitar a vida emocional dela, ela consegue ajeitar a vida financeira dela, porque a dona da empresa vê que ela tem um monte de ideias para a área de maquiagens e traz ela para a área de divulgação. Ela vira uma das vice-presidentes de divulgação, quer dizer, ela sai daquele, continua trabalhando de gosta, mas ela sai da recepção e vai para uma área super chique, super nobre da companhia. Mas nisso ela começa a perder os amigos, porque os amigos são aquelas pessoas que eram antes. Ela que bateu a cabeça e começou a se enxergar com outros olhos. Então ela começa a botar defeito nas amigas, ela começa a dizer que as amigas se valorizam pouco, se vestem mal, ela começa a ter atitudes assim que acabam repelindo as antigas amigas que estavam com ela, não pela beleza que ela poderia ter externa, mas sim com o que ela já era, mas não via. Ela era uma pessoa bem-humorada, criativa, companheira, né? E elas estavam juntas, as três amigas, por esse companheirismo, por essa troca de experiências. Então, assim, ela sofre um novo acidente enquanto ela está indo para fazer um grande lançamento de produto e bate a cabeça de novo. E nessa batida de cabeça ela se olha no espelho e os velhos crenças de si mesmo retornam. Aí ela já não quer mais ver o namorado, ela não quer mais falar com as pessoas, ela não quer nem fazer a apresentação. Ela deixa a apresentação com um antigo colega dela de escritório, quando ela ainda trabalhava na sala escura. E o que ela percebe no final é que o que tinha mudado nela era a maneira dela se ver. E fez toda a diferença para ela. Claro que ela reconquistou as amigas que ela tinha perdido, tudo, né? Mas por que eu tô falando isso? A questão de aceitar o seu valor, aceitar os seus dons, ser aquele que tem os dons e se aceita com eles, e ainda aceita dinheiro como base de troca pelos dons. Por exemplo, eu sou professora e eu aceito receber dinheiro pelas aulas ministradas. A pessoa é cabeleireira e aceita, né? Por saber que faz o melhor que pode e da maneira dela, ela aceita receber dinheiro em base de troca. E aí é que existem os profissionais bem pagos e os profissionais mal pagos. Aí é que existem as pessoas
que vencem, que vão além, né? E as pessoas que têm aquela vidazinha pequena, esmirrada. E eu nem tô falando nada de heranças genéticas, porque isso é uma das ferramentas que eu uso na mentoria, e aí sobre a bagagem genética, sobre como os pais lidavam com o dinheiro, sobre como a gente vê os 5 tipos de dinheiro. Eu nem tô falando nada sobre isso. Eu tô falando como é que a gente se relaciona com a gente mesmo, com as nossas capacidades, né? E o quanto a gente aceita ser a fruta que cresce longe do pé depois que saiu do pé. Quando a pessoa diz assim, a fruta não se cria longe do pé, mentira! Se você se criar embaixo do pé de origem, você vai apodrecer, vai ser reincorporado à raiz da planta que te deu origem. Por quê? Embaixo da árvore, vamos dizer uma macieira, cai. E embaixo da árvore, o que tem? Solo, umidade, mas não tem luz. Então, quando as pessoas chegam e dizem assim, Nara, para mim é difícil, né, ir longe da minha família. Não é porque eu sempre fui rueira, porque eu era chamada de rueira, né? E mesmo sendo uma pessoa que não arranjava confusão, eu era rueira. Tava em casa, pegava a bicicleta e saía. Dizia que ia andar na quadra, andava 3 quadros para baixo. Voltava sem uma unha do pé, porque caía naqueles terrenos, né, não organizados que existiam nas ruas abaixo, e acabava dando, sempre era um pedaço de joelho, um pedaço de unha do pé, né, que ia embora. Mas por que eu tô falando isso? Porque se a fruta ficar junto ao pé a vida inteira, ou seja, se o clã ficar sempre junto, com as mesmas vibrações, com os mesmos resultados financeiros, com as mesmas dificuldades financeiras, com as mesmas vivências, com a mesma experiência, vivendo menos que o potencial, o resultado vai ser menos que a possibilidade. E aí, o que acontece é que as pessoas depois elas não sabem por que acontece o processo de autossabotagem. Elas não sabem por que elas não prosperam. Elas não sabem por que elas não se relacionam. Ou quando se relacionam tem dificuldades. O que nem o pessoal diz às vezes, eu tenho o pé podre, a unha quebrada, o pé frio, o pé estragado. Mas qual é o pé realmente que consegue ir avante quando tá querendo ficar tendo as mesmas vivências? Então, assim, primeiro, nenhuma fruta nasceu para ser criada junto ao pé. Segundo, todos, sem exceção, são cheios de dons. É indiferente ser grandes ou pequenos. Cada um faz da sua maneira as coisas. Quando alguém chega e diz assim, Nara, eu vim para tua turma porque eu gosto mais da tua aula. O que significa isso? Além de eu fazer com cuidado, com amor, eu faço do meu jeito. Não tem a necessidade de copiar. Tu pode até usar algumas técnicas misturadas, mas é você que vai explicar. Não tem um manual de instruções como explicar corretamente um assunto. Então, assim, eu chego lá, gosto do que eu faço, tô sempre me aprimorando, sempre estudando, sempre revendo os conceitos, sempre vendo uma maneira de melhor servir. Como será que eu posso da próxima vez explicar de maneira diferente isso? Então isso passa a ser uma aventura na minha vida. Uma vez me perguntaram assim, como é que tu aguenta explicar a mesma matéria e todo semestre igual? Eu disse, olha, eu tenho uma visão equivocada a meu respeito, mas eu respeito a tua opinião, mas eu quero dizer que cada vez para mim é diferente. O conjunto de leis que eu trabalho está sendo reformulado, uma série delas todos os semestres. Agora, por exemplo, tem 11 normas regulamentadoras em revisão, tá? Então, dentro da legislação de segurança do trabalho, todo semestre tem coisa nova, todo semestre tem avanço, todo semestre tem mudança, todo semestre tem adaptação.
E não é só correr atrás da máquina essas adaptações. É perceber que as coisas têm movimento. Tudo na vida é movimento. Quando alguém chega e diz assim, tu dá inorgânica, matéria de inorgânica há quantos anos? Eu dou matéria de inorgânica, já tem uns 14 anos. Sempre a mesma coisa. Não, cada vez uma aula diferente para explicar a mesma coisa, porque tem uma outra maneira de explicar, tem um outro jeito, tem um outro complemento, tem uma outra expertise ali atrás. Tudo porque, na minha mente, e isso poderia ser um mantra para as pessoas, né? Todo mundo pode usar esse mantra, não é exclusividade minha esse mantra, tá? Mas o mantra que eu uso todos os dias é como eu posso servir, como eu posso me aprimorar e aí servir melhor, tá? Como eu posso perceber, como eu posso sentir a dúvida do outro melhor, como eu posso estar mais perceptiva em sala de aula. E aí, isso faz toda a diferença, porque daí vem uma ideia diferente, vem um insight, eu poderia fazer isso com aquela aula, aquele exercício, eu poderia mexer, adaptar, organizar, estruturar, fazer isso diferente. Eu lembro que num semestre a aluna veio e teve aula comigo e rodou. E no outro semestre ela disse assim, Nara, não posso aproveitar nada desse caderno do semestre passado. Tá tudo diferente. Como assim? Aí eu olhei pra ela, eu não sou papagaio. Não tem curso para papagaio. E o outro povo que fica repetindo, né? A mesma coisa, exatamente como foi dito. E outro, sempre é possível fazer diferente. Sempre é possível vibrar diferente. Ter outras maneiras de vibrar diferente. Ter outras experiências. Ter outras possibilidades dentro do mesmo universo, expandir e ver as coisas com outros olhos, executar as coisas com outros olhos. Nenhuma experiência é limitada, tudo é ilimitado. O universo é ilimitado. Você já conseguiu contar os grãos de areia? Eu lembro que uma vez eu fui às termas do Gravatal e uma das atividades no Internacional, no hotel onde eu fiquei, era chutar o número de macarrão, o número de partes de macarrão dentro do pote. Não podia contar, tinha que dar um chute, olhar e dar um chute e estava concorrendo a um prêmio. E aí, cada um chutava um número diferente, 100, 200, 500, 450, 350, né? Então, tem ali uma infinidade de possibilidades, a infinidade dos grãos de areia, a infinidade das nuvens no céu, a infinidade das folhas numa árvore, que dirá em diversas árvores, agora que nós estamos no outono, as folhas estão caindo, né? A infinidade, você pode dizer assim, tem tantas espécies, aí lá pelas tantas, se descobriu uma espécie que nunca tinha se imaginado antes. Se encontra. Então o universo é infinito. Não é porque você vai ir além que você é ingrato. Não é que você, indo além, você vai estar destoando do grupo de origem. Eu sempre digo isso. Quem quer a gente vem, que é a gente expandindo, indo para o mundo. Okay? Saindo, voando, expandindo. Eu costumo às vezes dizer, voando na pata do passarinho, para não dizer no número 2 do passarinho, porque quando o passarinho come a fruta, ele come a semente também. E quando ele vai longe, termina a digestão, passa o tempo da digestão, ele vai evacuar aquelas sementes no local distante. E é assim que é feito o ser humano. Então a importância de aceitar os dons. Eu tenho aqui um exercício tão interessante, porque assim, o tema hoje é ferramenta de percepção, a importância de usar ferramenta de percepção. Então aqui estou ajustando meu texto para poder a gente fazer a sequência de FT daqui a pouco, que nós vamos fazer um exercício de percepção dentro da parte de alto valor, autoestima. Então, se a gente acha que a gente é menos, que a gente é coisinha, né?
A gente aqui não é um exercício, porque a mente acaba levando a gente, não, mas tu tá querendo ser pretensioso, né? Tu tá querendo ser aquela pessoa, né, que tá se comparando com outro. Não, tá reconhecendo que é. Que tá aqui para usar os seus dons a seu favor, por isso que os tem, e também espalhar eles pelo mundo. Todo mundo tem dons. Não tem como dizer, fulano tem mais que eu. Não é para comparar, é para perceber os seus. Os processos de comparação são destrutivos. Comparar é o princípio da destruição. Comparar ainda faz que a pessoa se sabote porque ela nunca vai chegar. Peixe voa, são raros que voam por algum tempo. É porque eles saltaram. Mas eles não têm anatomia para voo. Então aí quando as pessoas chegam e dizem assim, poxa vida, né? Eu queria ser um pássaro, mas como ser humano, o que você já aproveitou da sua existência? O que você já desenvolveu? O que você já aplicou das suas capacidades? O ser humano tem ferramentas ilimitadas. Se for comparar o número de deuses que o hinduísmo tem, se eu não me engano, são mais de 300 mil deuses. Isso significa que são mais de 300 mil ferramentas de uso, de acesso. São mais de 300 mil dons. Você acha que a gente experimentou 10% disso? Que a gente botou em prática 10% disso? Vamos dizer que eu tenha botado em prática 3 mil. A gente consegue tocar 3 dons sem estresse, ok? A gente consegue tocar vários, mas com calma, com centramento, com parcimônia, com organização, com estratégia, com a sensação de dever cumprido. 3 dons. Duvido que você escreva no papel seus 3 dons agora. Duvido. São raríssimas as pessoas no mundo que dizem, meus 3 dons são esses, plá, plá, plá. Porque um dos motivos é que elas não percebem o seu valor. Quer cometer o maior erro da tua vida, não percebe o seu valor. Então, nosso exercício hoje de percepção e de autovalor, que aí a gente se generaliza como um exercício de autoestima. Nos relacionamentos é autoestima. No mundo da prosperidade é autovalor. E é um exercício bem legal. Eu vou dar uma rica noite pro pessoal que tá aí. Eu não falei nem a metade que eu tinha me planejado, mas nosso tempo já terminou, né? Eu vou direto ao exercício. E o grupo da Mentoria Próspera, esse novo grupo, que vai ser o único do ano, porque na verdade eu já tô há quase 1 ano e meio sem fazer, ele dura 3 meses com acompanhamento diário, eu tenho que ter muita dedicação ao grupo que entrar. Então é bem provável que eu não faça mais nenhum, não tem como fazer mais nenhum esse ano. Então vai ser o primeiro e o último esse ano. Vai ser o 4º grupo, mas vai ser o único esse ano. E o pessoal, assim, contou um monte de resultados, assim, e pena que não tem tempo para contar para vocês, não prometo que na outra live eu conto. A Aline, Lindemann, Rica Noite, Rafaela, Vera, Annelise, Axis. Aí deixa eu contar só um resultado. Era uma mãe que estava no grupo, e ela, no primeiro grupo, e ela começou a fazer as técnicas, cada dia eu dou uma técnica diferente de 20 minutos, durante 90 dias. E aí ela diz assim, Nara, eu não acredito, eu fiz pra mim e a minha filha conseguiu emprego. Há 2 anos atrás foi um emprego de 5 mil reais. E eu disse assim, às vezes é a gente mesmo que está impedindo a prosperidade dos mais próximos, porque é a nossa vibração que está ressonando em tudo. E aí o que acontecia? A filha não conseguia trabalho, não se colocava em trabalho nenhum, não conseguia oportunidades. E foi durante o tempo da mentoria Próspera comigo que ela
viu a filha se colocar no mercado de trabalho. E na época ela começou ganhando 5 mil reais, depois não falei mais com ela. Depois teve um outro caso que a pessoa, a Marciele, ela é de Rondônia e ela queria muito comprar um terreno. E o dinheiro despencou, apareceu lá, recebeu o dinheiro de um processo que estava encalhado há muito tempo e ela colocou naquele terreno que ela queria. Tem tantas histórias, né? Porque a gente mexe no que está emitindo para o universo, pelo decreto negativo de lealdade à tribo, repercute nos familiares e pode dar propostas positivas, pode acontecer uma positividade, não diretamente. Para essa primeira mãe que eu estava falando, o retorno para ela foi bom, porque daí ela não precisou mais sustentar a filha. Ela estava ajudando a filha a sustentar, mas estava muito triste que a filha não conseguia trabalho. E a filha se colocou, conseguiu um trabalho, 5 mil reais, depois de mais de 2 anos sem trabalho. Mas foi naquele período ali. Então, a importância da gente mexer com essas energias da gente, né? Ter as ferramentas certas para isso. Eu tava dando rica noite para todo mundo. Dei para a Aline, para a Rafaela, para a Vera, Nelise, a Xixi, Luciana, Andréia, Sandra, Platão, Ludmila, Silvana, Érica, Ana Rita. Coisa boa, pessoal, toda aí. E eu fico muito contente em poder estar aqui e poder passar essas informações para todos. Então, quero que vocês respirem fundo. Agora nós vamos fazer o exercício para encerrar a nossa transmissão de hoje. E mesmo assim, quero dizer que meu material está à disposição no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Tá? Se quiserem saber da mentoria próspera, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Ou pelo Messenger, se depender se você está no Facebook, se você está no YouTube ou se você quer acessar de outra maneira, né? Tá na minha fanpage, tem meu WhatsApp. Mas o que eu quero dizer é que é muito importante essa questão do alto valor, tá? E essa é uma das ferramentas. Imagina você receber uma transmissão ao vivo que vai tirar dúvidas da ferramenta principal daquela semana durante 10 semanas. São 10 transmissões ao vivo de 30 minutos, exclusivas para o grupo. E depois tem os encontros diários em que eu vou ajustando e trazendo o pessoal para as redes. O pessoal continua praticando, é bem legal. Tá? Respira fundo. Solta. Quero que feche os olhos. E imagine-se com 5 ou 6 anos de idade. Você na frente dos seus pais na época. Então é como se você tivesse 5 ou 6 anos e você fizesse uma viagem no tempo e reencontrasse seus pais, a casa da época, ok? Do jeito que eles eram, com a idade que tinham, na época que vocês tinham 5 ou 6 anos. E aí você chega e diz assim, vestidinho, né? Roupinha toda bonitinha, ajeitadinha, diz assim: eu sou incrível só por ser o que sou. Sou fantástica só por ser o que sou. Qual é a reação deles? Alegria, tristeza, indiferença? Viraram as costas? Fizeram cara de desdém? Parte mãe ou pai, né? Um dos progenitores ficaram contente, o outro ficou com uma cara indiferente. Não dá para ver os parentes na sala, os pais na sala. Como é que é essa percepção, essa fala? Como essa fala reverbera para você? Então, uma das reações mais comuns é que as pessoas sintam ar de indiferença, ar de ceticismo, ar de descrença, cara de paisagem. A cara de paisagem é um clássico, né? Você diz sal e açúcar e a pessoa fica mostrando a mesma cara, né?
Muitas vezes acontecia isso em sala de aula, tava dando a aula, eu olhava para os alunos, tava com aquela cara de peixe dormindo, né? Porque o peixe dorme de olho aberto, aquele olho parado, sem expressão, porque não tem pestana, não tem pálpebra. Então, é muito importante essa percepção, é muito importante. E o que isso significa? Muitos me perguntam, né? Tá, Nara, eu vi meu parente com a diferença, agora o que eu faço? Eu vou embora? Não, você faz a sequência de EFT para começar com a técnica da carta de desabafo, contando como eles reagiram, como você reagiu à reação deles, falando quanto sente de vergonha com isso, quanto sente desconforto em se expor dessa maneira, né? O quanto você se sentiu vulnerável, frágil, exibido, né? Que sentiu que não teve receptividade, cara de desdém, ok? Sem aprovação, sem aceitação, sem validação. Então a pessoa primeiro faz uma sequência com isso. Por que eu fui falar? Por que eu fui me expor? Porque essa coisa de sentir sem valor, a gente também não quer ser visto. Porque se a gente é mediano, por que vai querer ser visto? Por que vai querer espalhar uma coisa mediana no mundo? Tem gente que faz melhor. Só você faz o seu jeito. É importante começar por aí. Depois tem uma série de outros exercícios que faz que a pessoa, através deles, a pessoa use mais a coragem de ir ao mundo, de ser visto, tá? Do que a questão de ficar no medo, escondido. O decreto negativo de invisibilidade, por exemplo. O decreto negativo de não falar, de não ser ouvido. Okay? Então é importante quebrar esses decretos que só repelem as oportunidades, tá? Faz com que mesmo que a oportunidade venha, você não está aberto para essa oportunidade. Ou então pode fazer só atrair oportunidades esquisitas para confirmar a programação que você tem, né, dentro dos decretos negativos. Então, muito importante fazer esse tipo de exercício. E aos que quiserem mais informações sobre a mentoria Próspera pelo WhatsApp, só entrar em contato. Mas é muito importante ter a ferramenta certa de percepção, aquela que traz a possibilidade de se ver e traz a possibilidade de transformação, traz a possibilidade de se perceber, mas também acoplar ferramentas que mudem essa maneira de sentir o mundo, sentir a si mesmo, sentir a vida interagindo consigo, trazendo exercícios de maior facilidade e leveza para todos. Quer desejar então uma rica noite, bom descanso e até a próxima transmissão ao vivo. Tchau!